Vamos falar um pouquinho o que são os agentes de inteligência artificial agora de forma mais aprofundada. Eu expliquei em outros vídeos por que eles representam uma oportunidade tão grande e definir de forma simplificada o que são esses agentes, até de forma comparativa, né, a forma como a pessoa usa a inteligência artificial versus a possibilidade da inteligência artificial usar a inteligência artificial. Mas eu quero te dar uma visão um pouco mais aprofundada, um pouco mais técnica agora, para a gente começar a mergulhar na prática e como construir, como investir, como avaliar esse tipo de sistema aí no seu negócio. Então, o que são então os agentes de IA de forma mais aprofundada? Bom, assim como as pessoas podem usar os modelos de IA, ferramentas, funções, enfim, tudo que a IA generativa oferece, nós também podemos construir sistemas. Então, os agentes de IA são sistemas, né, que utilizam também esses mesmos modelos, ferramentas e funções de forma pré-estabelecida. Então, a palavra-chave aqui nessa primeira sentença é pré-estabelecida. A IA usando a inteligência artificial e as ferramentas da inteligência artificial de forma pré-estabelecida. E a diferença é que o humano não utiliza de forma pré-estabelecida, utiliza um comando por vez, né? Mas o agente ele vai conseguir trabalhar de forma pré-estabelecida sem limite de tempo. Então essa é uma das grandes vantagens, talvez a maior vantagem de você ter um agente de inteligência artificial, né? E você pode ter, além de um, você pode ter vários agentes trabalhando de forma simultânea, de forma integrada, paralela ou até mesmo secundária. Através desses agentes, você também controla a entrada e saída de informação. Então aqui está outro conceito-chave para o aprofundamento do que são os agentes de IA. Eles trabalham de forma pré-estabelecida e você também pode controlar a entrada e saída de informação, né, que passa pela inteligência artificial, tornando possível a customização completa na forma como esses agentes não só produzem o conteúdo, mas também de onde eles recebem e para onde eles enviam essa informação. Eu vou te mostrar isso na prática, no sistema, compartilhando aqui, né, a base de uma automação onde já existe um agente de IA lá dentro. Mas antes disso, eu queria voltar aqui para a análise dos círculos concêntricos, né? E daí já partindo da ideia de IA generativa para a gente poder olhar um pouco melhor como tudo isso se encaixa. A gente colocou lá os 10 fundamentos da IA que você precisa dominar. Se você não viu esse vídeo, volta um pouquinho para assistir um pouco mais sobre esses fundamentos. Tem lá outros fundamentos acima da IA generativa. São essenciais para você não passar vergonha quando você fala sobre inteligência artificial. E daí sim, a partir da IA generativa a gente tem os principais modelos e empresas, e é aqui que a gente vai começar a aprofundar um pouquinho. A gente vai falar quais são esses modelos e quais são essas empresas. Do ponto de vista dos principais que você precisa saber, eles são os modelos da OpenAI, né, e o principal até então era o ChatGPT-4, agora recentemente lançaram o GPT-5, né? Daí você tem a Anthropic, que é uma empresa. Então, na linha de cima você tem as empresas, na de baixo você tem os modelos das empresas. Você tem então a OpenAI, a Anthropic com o modelo Claude, você tem o X com o modelo Grok, você tem a Meta com os modelos Llano, você tem o Google com os modelos Gemini. Esses são os principais, mas acredite ou não, existem mais de 1 milhão de modelos já disponíveis através de centenas, talvez, né, centenas de milhares de empresas que estão construindo e tentando oferecer esses modelos. Mas muitos desses modelos secundários são baseados ou lastreados nos modelos principais, também chamado de modelos fundadores, porque são hoje os mais disseminados, são os que começaram primeiro, são os mais bem estruturados. Então são esses que você realmente precisa guardar e gravar aqui, pelo menos 5 alternativas. Eles vão ter especialidades e capacidades diferentes. E a gente, claro, vamos explorar todos eles na medida com que a gente avançar aqui, vamos tentar colocar eles no contexto dos nossos agentes, da criação dos nossos agentes. Além disso, a gente falou, né, das APIs e MCPs, que são os protocolos pelos quais a gente vai conectar a IA com a própria IA ou com outras ferramentas que a gente queira usar de forma pré-estabelecida, né? E daí, dentro dessa forma pré-estabelecida, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que chamam prompts de sistema, né? A gente vai poder estabelecer que esse mesmo agente vai poder coordenar também o trabalho de diversos outros agentes, na medida com que a gente coloca tudo isso dentro de uma estrutura de automação.
né? Então, aí está mais uma grande vantagem, né, da IA poder trabalhar e gerir a própria IA através de um agente principal e agentes secundários. E você tem as ferramentas também, que são elementos que a gente vai olhar muito a fundo. Você tem ferramentas das próprias empresas de IA, você tem ferramentas de diversas outras empresas, você tem as suas próprias ferramentas aí na sua empresa, o seu CRM, o seu sistema de ERP, tudo isso podem ser integrados nesses agentes para que eles puxem a informação, né? E lembrando lá a nossa definição, você decide de onde vem a informação e para onde enviar a informação. Então, de forma pré-estabelecida, você define de onde vem, para onde vai e o que ele vai fazer com aquela informação. Então, além de chamar ferramentas externas, você pode chamar suas próprias ferramentas para receber e produzir a informação e enviar para onde você quiser, né? E daí você tem funções também desses modelos que, diferentes das ferramentas, as funções já estão também pré-estabelecidas dentro dos prompts de sistema. Uma das grandes vantagens de você controlar a entrada e a saída da informação, que tanto define a capacidade dos agentes, é você definir as interfaces que você vai usar para dar a entrada da informação e a saída da informação. Hoje, a interface que a gente mais usa no nosso dia a dia para trabalhar, com certeza, é o WhatsApp, né? Você, assim como eu, nós estamos constantemente no WhatsApp falando com as pessoas que a gente precisa falar, nos conectando, nos comunicando. A gente precisa se comunicar muito como empreendedor, como profissional, como empresário. Então, essa é uma interface que a gente usa muito. Então, nada mais interessante do que ter os seus agentes trabalhando para você e, através do WhatsApp, você conseguir se comunicar com eles, porque a ferramenta é a interface que você já usa para isso. Então, você vai escolher, né, e talvez usar o WhatsApp para enviar informação e receber informação de volta, mas você pode usar diversas outras interfaces. Isso é uma grande vantagem dos agentes também, diferente da utilização da IA, né, por nós mesmos dentro das interfaces das empresas de IA. Aqui com os agentes a gente escolhe para onde enviar, enfim, de onde receber e como, né, produzir essa informação. Então tá aí, né, a melhor forma de você gerir, não só usar a inteligência, mas gerir a inteligência artificial a seu favor. E por último, a gente deve se aprofundar aqui em dois conceitos principais, que são os comandos que a gente utiliza muitas vezes via interface, e daí aqui eu estou fazendo uma comparação da utilização do humano usando a interface da IA para fazer o trabalho, claro, de forma mais limitada, ainda assim usando a IA. E daí a gente tem o System Prompt, que é o comando do sistema que vai acionar lá as APIs e vai entrar dentro do comando pré-estabelecido da IA para que ela se comporte da forma como a gente quer que ela se comporte. Então aqui estão mais alguns fundamentos essenciais, né, para você dominar e entender de forma um pouco mais aprofundada o que são esses agentes. E eu vou mostrar aqui na prática, né, vou mostrar um agente aqui na prática, né, mostrando essa questão da informação do comando do sistema pré-estabelecido e a informação entrando e saindo. Aqui já dentro de uma ferramenta que a gente vai usar de automação, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a arquitetura dos agentes, vamos entender que as ferramentas de automação elas são muito importantes para criarmos todas essas regras de entrada, de saída de informação e como a informação vai ser tratada e como o agente vai produzir a resposta, o conteúdo da informação que a gente quer dentro desse contexto todo. Mas antes da gente mostrar esse exemplo de agente super simplificado aqui, eu quero te mostrar, né, o que você já deve estar muito familiarizado, que é o próprio ChatGPT. Então, quando a gente fala de um prompt, a gente fala exatamente do que a gente coloca nessa caixinha aqui do ChatGPT, né? Então, no caso aqui, vamos falar sobre como vender sistemas de inteligência artificial hoje, né? Quer dizer, eu dei um prompt aqui e o ChatGPT está me gerando uma resposta, né? Quando você faz isso dentro de um agente de inteligência artificial, quer dizer, você coloca aqui, você está controlando a entrada. Então, nesse contexto, eu vou colocar aqui o mesmo prompt, né? Então, eu sou o usuário, posso ser o gestor desse agente, posso não ser, né? Estou controlando também a interface através da qual eu vou interagir com esse agente. Então, posso colocar aqui
a mesma mensagem, né, como vender sistemas de inteligência artificial hoje, e na medida com que eu enviar, eu posso pré-estabelecer aqui dentro desse agente, né, através do que a gente chama aqui numa configuração de System Prompt, ou System Message nesse caso, como ele deve responder, né, a essa interação. Então eu estabeleci que ele deve ser o melhor vendedor do mundo, em toda interação tentar me vender algo relacionado ao que o usuário falou, de forma engraçada e persuasiva, né? Então essa é a instrução pré-estabelecida que eu coloquei aqui para ele, e eu posso colocar, claro, isso aqui pode virar um enorme livro de regras para ele se comportar da forma como a gente quiser. Então quando eu envio essa informação, ele está lá fazendo a mesma coisa que a gente fez no ChatGPT, que ele está usando o modelo da OpenAI, né, que é o mesmo modelo que a gente estava usando aqui. Ele está usando o modelo da OpenAI para me gerar uma resposta, né? E aqui tem a saída, o output que ele me deu, né? E da forma como eu pré-estabeleci, gostaria que ele me gerasse essa resposta. Então aqui, né, a gente tem uma forma de gerar a informação que a gente quer, e aqui a gente tem outra forma pré-estabelecida, onde a gente está controlando a entrada e a saída da informação. A gente tem a memória e a gente tem aqui a própria inteligência artificial conectada nesse fluxo de automação, no contexto aqui do resultado que a gente espera. E o mais importante, sendo de forma pré-estabelecida e controlando a entrada e a saída de informação. Aqui, dentro dessa ferramenta, eu posso escolher as diversas, talvez dezenas de opções que eu tenha, tanto da forma como essa informação entra, quanto da forma como essa informação sai, e todas as regras que eu posso criar, né, dentro das possibilidades de ferramentas que eu posso chamar aqui, né, para poder tratar essa informação, modificar, gravar, enfim, diversas outras coisas que a gente vai aprender na medida com que a gente mergulha em agentes de inteligência artificial, customiza esses agentes para se transformarem exatamente naquilo que nós queremos no contexto das nossas empresas. Então eu te mostrei um pouquinho, antecipei aqui um pouquinho do conteúdo que está por vir. A gente vai mergulhar a fundo nesses sistemas, nessas formas de construção e nessas, né, a gente vai ver na prática essa definição dos agentes funcionando em seu favor, no seu negócio, para a sua profissão, para que você expanda, aumente e crie realmente um fator exponencial de oportunidades para você através dos agentes de inteligência artificial.